E aí, concurseiros, beleza? Sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje eu vim corrigir a parte de raciocínio lógico da prova do agente da Polícia Legislativa da Câmara, agora de 2014, e já saiu o gabarito preliminar, né? Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para a prova, para o caderno de prova e para o gabarito preliminar também. E é bom a gente começar a dar uma lida em provas anteriores, de outras bancas também, que é só assim que a gente vai começar a acostumar com a ideia de resolver prova e saber mais ou menos o que as bancas pensam, o que vai cair mais ou menos, se já dá pra gente ter uma noção. E vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte: considere que P seja a proposição. Se o bem é público, então não é de ninguém. Julgue os itens subsequentes. 61. A proposição P é equivalente à proposição se o bem é de alguém, então não é público. Então, primeiro, só escrever na frase que ele deu aqui pra gente, a proposição original P que ele deu aqui. Então, a proposição original que ele deu foi: se o bem é público, então não é de ninguém. E na 61, ele pede uma equivalência. E a sugestão que ele dá de equivalência é outro se então. Então, nossa proposição original é formada por um se então, e a equivalência que ele sugere como certa tem outro se então. Nessa 61, o CESP deu ela como certa, e a equivalência que ele sugeriu foi para outro se então. Então, no caso, a gente teria que fazer o teorema da contra-recíproca. Você vai fazer uma equivalência de se então para se então. O que a gente faz no da contra-recíproca? A gente volta colocando negação em tudo. Eu troco as proposições aqui de lugar. O que aparece primeiro aqui vai aparecer em segundo, e o que aparece em segundo aparece primeiro, e coloco a negação em cada uma delas e mantenho o se então. Vai ficar assim: se negação da segunda parte. Qual é a segunda parte? Não é de ninguém. Então, essa que era a segunda parte no nosso se então original vai virar a primeira parte quando a gente fizer a contra-recíproca. Então, a negação de não é de ninguém. Não é de ninguém, no caso, é o bem não é de ninguém. Então, não é de ninguém. O então continua aqui, o se então a gente vai permanecer com ele. O da contra-recíproca é uma equivalência de se então para se então. Negação agora do que era a primeira parte, que vai ser a nossa segunda agora. Então, a parte o bem é público, que era a primeira, vai ser a nossa segunda. Então, a gente inverte a ordem que eles aparecem e coloca uma negação em cada uma das partes. Então, o bem é público. Beleza. Muita gente fica em dúvida em fazer a negação desse não é de ninguém. Como eu disse, o CESP deu essa questão como certa. Fazendo essa negação aqui, de acordo com o que o CESP deu, a gente tem o seguinte: vou fazer de vermelho mesmo. Se, é o que eu falo, não é de ninguém. Então, o bem, né, no caso, o bem é de alguém. Se o bem é de alguém, então o bem não é público. Então não é público. Porque a gente está falando do bem, né? Então não é público. E essa é a segunda parte. Então essa foi a sugestão que o CESP deu para a gente com a contra-recíproca. E ele deu como certa, bateu com a sugestão que ele tinha dado, né? Muita gente fica em dúvida com esse não é de ninguém aqui. A negação disso é igual aquelas proposições categóricas que a gente tem: todo, algum e nenhum. A gente tem que estar com essas negações na cabeça. Só que aqui a dúvida é porque já aparece um não aqui e o ninguém já dá uma ideia de frase negativa. Aí a gente pensa que é como se tivesse duas negações aqui nessa proposição. É igual eu falei. Para a gente começar a entender como a banca pensa, a gente tem que olhar os gabaritos delas de provas anteriores. Tem um bocado de questão do CESP também, que ele só pergunta se uma proposição é composta ou se ela é simples, e dá uma frase gigantesca
E algumas pessoas pensam de cara que é composta. Só que na ideia do CESP, vai ter uma proposição simples de acordo com a quantidade de verbos que tem nas proposições. Então, como eu falei, dá uma olhada nas provas anteriores para começar a entender o pensamento das bancas. No caso aqui, para quem ficou em dúvida desse não é de ninguém, a única questão que dava mais dúvida de responder era essa 61. As outras a gente vai ver que mesmo não sabendo negar essa parte de não é de ninguém, a gente conseguiria resolver normalmente. Então aqui, como eu disse, o CESP deve ser aqui como certa. Então 61 aí está certo. Negação, a gente faz a contra-recíproca, troca de ordem as proposições que aparecem. O que era segundo aparece em primeiro, o que era primeiro aparece em segundo. E uma negação em cada uma delas. Isso é a contra-recíproca. Como se eu voltasse o se então aqui negando. Então se negação disso, então negação disso. Voltei negando. Então a 61 aí está correto e vamos para 62. Na 62 ele diz o seguinte: a proposição P é equivalente a se o bem é de todos, então é público. Então na 62 também ele pede uma equivalência e a sugestão que ele dá é outro se então. Então de novo, o que a gente tem que fazer? A contra-recíproca que a gente fez anterior. Então pelo anterior a gente já viu que essa daí dava errada, mas como eu falei, se a gente ficou em dúvida na parte de negar isso não é de ninguém, se na hora você ficou com muita dúvida, melhor deixar em branco do que responder na doida, né? De anular uma que você já acertou. Então aqui nessa, a sugestão que ele deu dessa é: se o bem é de alguém, aliás, não, se o bem é de todos, então é público. Isso aqui é só a sugestão dele. Se o bem é de todos, então é público. Beleza. Então essa foi a sugestão que ele deu nessa 62. Como eu falei, nessa daí mesmo, se você não souber fazer o teorema da contra-recíproca, da negação dessa parte de não é ninguém, você consegue responder. O que a contra-recíproca faz? Ela volta negando. Então eu vou fazer até de outra cor aqui. Na contra-recíproca eu tenho que fazer o se. Agora, eu volto negando. Então, negação desse não é de ninguém. E a segunda parte. Então, negação de o bem é público. Que é negação. Então, como eu disse, mesmo que você ficou em dúvida nessa parte da negação do não é de ninguém, a gente consegue responder essa daí. Que olha o que ele fez. Na sugestão dele, ele manteve aqui dizendo que é público. E a gente sabe que essa parte a gente vai ter que negar. E essa parte aqui é fácil de negar. O bem não é público. E ele não colocou a negação nessa segunda parte aqui. E mesmo se a dúvida fosse nessa outra parte, não é de ninguém, se você quiser só cortar o não, por exemplo, e pensasse na sua cabeça isso, você pensasse que a negação de não é de ninguém seria é de ninguém, já não bate com esse todos aqui. E a outra dúvida que tem é o que a gente fez justamente na questão 61, que a negação de não é de ninguém fica sendo é de alguém. Então esse todos não bate com nada do que a gente pensa, nem com esse ninguém e nem com a resposta certa, né, que seria é de alguém. Então de qualquer jeito, mesmo a gente sem saber responder essa negação aqui, a gente consegue ver que ela é errada, porque ele não botou a negação na segunda parte aqui, e ele nem, aliás, isso, ele não botou a negação na segunda parte, e nessa parte aqui do todos, a gente não teria dúvida que a negação do não é de ninguém não tem nada a ver com esse é de todos. Então daria para responder isso daqui tranquilo. Então a 62 de qualquer jeito também está errada, beleza? Vamos para a próxima então. Na 63 ele diz o seguinte: a negação da proposição P está corretamente expressa por o bem é público e é de todos. Então agora o que ele está querendo é uma negação. Não confunda equivalência com negação. Negação de se então. O que a gente tem que fazer na negação do se então? Eu passei até uma dica de como fazer isso, acho que foi no segundo vídeo do canal, não lembro se foi no segundo, que eu tinha se A
então B. É só uma dica imbecil para lembrar na hora de fazer a prova. Negação do sim, então, o que eu tinha falado? Para levantar o conectivo, né? Manter as proposições aqui, A e B, e levantar o conectivo, a seta. Foi isso que eu tinha falado, para levantar ela assim, e depois derrubar o corpo dela. Se ela está subindo assim, na hora de derrubar, ela vai cair para o lado B. Era só uma idiotice para lembrar dessa negação aqui. Na hora que ela cai, a cabeça da seta ia continuar e só cairia o corpo dela, que seria pensar na negação. Então seria A e não B. Mantém a primeira e nega a segunda. Só uma dicasinha para fazer a negação do sim, então. Então, de novo, o que eu tenho aqui? Uma negação dessa proposição P. Eu vou manter a primeira parte. Então ele diz, se o bem é público, vai ficar o bem é público. Primeira parte vai ser mantida, o bem é público. E negar a segunda parte, que não é de ninguém. De novo, a dúvida seria negar essa parte que não é de ninguém. A sugestão que ele dá é que seria que é de todos. E de novo a gente não tem dúvida. A negação de não é de ninguém não tem nada a ver com esse todos. A gente pensando naquelas proposições lá categóricas e pelo gabarito que ele deu na 61, ele já deu a resposta de qual seria a negação desse não é de ninguém. Seria é de alguém. Então mesmo se você tivesse com dúvida de só cortar esse não aqui, você iria pensar que poderia ser é de ninguém, ou então ficaria com dúvida na parte que ele deu mesmo, com sugestão da 61, que é de alguém. Então, essa segunda parte não tem nada a ver com esse todos. Então, de qualquer forma, essa questão estaria errada. Mas, como eu falei, na 61 ele já definiu que a negação de não é de ninguém seria é de alguém. Então, essa 63 aí, também de qualquer jeito, está errada. Então, vamos para a próxima parte aí, de argumentação. E agora o texto para a parte de argumentação lógica, que diz o seguinte: premissa P1, não perco meu voto. P2, se eu votar no candidato X e ele não for eleito, e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto. P3, se eu votar no candidato X, ele for eleito, e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, perderei meu voto. P4, eu voto no candidato X. E a conclusão: o candidato X me dará um agrado antes da eleição e eu serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C apresentadas acima, julgue os itens seguintes que se referem à lógica sentencial. Aí o 64 diz o seguinte: o argumento cujas premissas sejam a proposição P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C, será válido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simbolizar. Simbolizar tudo que a gente tem aí, para não ficar trabalhando com essas frases grandes. Então, depois de simbolizar, o que a gente tem é o seguinte: P1, não perco meu voto. P2, se essa parte inteira, entre parênteses, acontece, o que significa essa parte toda? Se eu voto no candidato X e o candidato X não é eleito e ele não me faz um agrado antes das eleições, então perco meu voto. P3, se essa parte inteira, entre parênteses, acontece, que é voto no candidato X e ele é eleito e não sou atingido por uma benfeitoria, então perco meu voto. E a premissa 4, voto no candidato X. E a conclusão, que é que ele faz um agrado antes das eleições ou sou atingido por uma benfeitoria. Beleza. Então, primeira coisa, a gente está vendo a argumentação lógica. Não confunda isso com valoração. Aqui eu não quero saber o valor lógico das coisas. Pela lógica, eu não quero sair valorando. O que eu tenho que pensar é o seguinte: eu quero saber se o argumento, se as proposições, se está tudo bem construído. Ou seja, se a partir das premissas eu posso chegar nessa conclusão. O que eu tenho que fazer no exercício de argumentação? Eu vou considerar as premissas sendo verdadeiras. Eu vou considerar, não estou dizendo que elas são verdadeiras. Só quero analisar a estrutura geral que eu tenho. Então eu considero a P1 toda é verdadeira,
AP2, que é isso aqui tudo, que eu coloquei entre colchetes. Isso aqui tudo é verdadeiro. A premissa inteira é verdadeira. Premissa P3, se eu nem saber do que se trata, eu vou considerar que é verdadeira. E a premissa 4, verdadeira. Se a partir dessa consideração das premissas serem verdadeiras eu conseguir chegar numa conclusão verdadeira, então meu argumento é válido. Então o que a gente tem que analisar aqui? A gente começa pelas premissas menores, que são nossos pontos de partida. Aqui no caso eu tenho P1, que é só não voto. Aliás, não perco meu voto, vai ser verdadeiro. Aí, onde tiver alguma coisa relacionada a perder voto, a gente vai valorar de acordo com isso aqui. Então, eu estou dizendo que não perder o voto é verdadeiro. Na premissa P2, depois do então lá, ele fala que perderá o voto. Então, eu sei que essa partezinha aqui, a segunda parte do sim então é falso. Na premissa P3, aparece também esse mesmo perco meu voto, que eu sei que é falso, pela premissa P1. Continuando aqui, na premissa P4, ele diz que vota no candidato X. Então, olha aqui, na P2 e na P3 aparece isso. Então, eu sei que votar no candidato X é verdadeiro. Analisando agora P2 e P3, que são as maiores. Eu sei que entre as duas proposições, o conectivo mandante, ou seja, o chefe, o que está comandando aqui, mandando em tudo, é o se então. Ele está ligando a parte, entre parênteses, do da esquerda com a parte da direita. Então ele é o conectivo chefe. E eu sei que essa estrutura toda desse se então tem que dar verdadeiro. E eu sei também que a segunda parte desse se então é falsa. E eu quero que isso tudo dê verdadeiro. Então eu tenho a primeira parte aqui, que é o parênteses, nos dois casos. Eu tenho o parênteses na primeira parte do se então. E eu quero que essa estrutura inteira dê verdadeiro. Eu não posso ter um verdadeiro aqui, porque senão daquele caso da Vera Fischer. Sequência de verdadeiro para falso daria falso. E eu não quero, eu quero que dê verdadeiro. Se a segunda parte é falsa, então eu obrigo a primeira parte inteira a ser falsa. O mesmo caso aqui embaixo. A segunda parte obriga a primeira a ser falsa, para que essa estrutura inteira dê verdadeiro. Beleza. Aí olhando aqui, a primeira coisa que a gente pensa é: eita, lascou, porque minha conclusão tem A e tem B. E é justamente o que eu não sei, o valor lógico. Então vamos anotar aqui só o que a gente não sabe. Vou até separar aqui em azul a parte que a gente não sabe, a valoração. Eu vou trazer aqui para baixo. Então eu tenho, dentro dessa estrutura aqui, dentro do parênteses preto, o que eu tenho? Eu tenho um verdadeiro, e essa estrutura que eu não sei, a valoração, olhando primeiro a P2. Então essa estrutura que eu tenho na P2 é não XE e não A. Então eu tenho um verdadeiro estou considerando só a valoração dessa proposição aqui que eu já sei. Verdadeiro é alguma coisa. Eu sei que isso aqui tudo, que era a primeira parte desse se então, tem que dar falso. E eu já tenho um verdadeiro aqui e está ligado por um E. Então, a segunda parte aqui, que está entre parênteses em azul, tem que ser falso. Que verdadeiro e falso garantiria o nosso falso aqui. Então eu sei que a estrutura que eu não sabia a valoração ainda delas em separado, eu sei que ela inteira tem que ser falsa. No mesmo caso, a de baixo, eu tenho verdadeiro e alguma coisa que eu não sei, e tudo isso tem que dar falso. Então eu tenho que garantir que essa parte entre parênteses azul seja falsa. Então aqui só organizando e tirando isso aqui, que era só para entender. A parte que eu não sei da P3 é X, E não B. E eu sei também que essa estrutura inteira tem que ser falsa. Analisando o conectivo que tem dentro desses dois parênteses, é um E, nos dois. Eu tenho vários casos que o E dá falso. Pode ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. No de baixo, a mesma coisa. Aí de novo, o que a gente pensa? Poxa, mesmo assim eu não sei nem o valor de A e nem o do B. Então lascou e eu não sei avaliar essa conclusão.
Calma, nem sempre você vai saber a valoração de todas as proposições, que é o caso dessa questão aqui. Por exemplo, vamos fazer só um teste, uma experimentação aqui, uma hipótese. Se eu chamar esse não x aqui de falso, eu estou definindo, é só um teste meu. Ele só pode ter dois valores, ou é verdadeiro ou é falso. Então, eu já fiz um teste, estou dizendo que ele é falso. Falso e alguma coisa que eu não sei a valoração, já garante que isso aqui vai dar falso. Como eu estou com o conectivo e, pode ser falso com qualquer coisa. Se eu já garanti um falso, eu já garanto que tudo está falso. Analisando lá de baixo, eu sei que o não XE é falso, então o XE tem que ser verdadeiro. E essa estrutura aqui inteira tem que dar falso. Então, o que eu tenho que ter no não B? Eu tenho que ter um falso. Então, no primeiro teste, foi isso que eu consegui concluir. Continuei não sabendo o valor de não A. Se eu não sei o valor de não A, eu também não sei o valor de A. Aí que eu falei, não se desespere se você não conseguir achar o valor de tudo. O do A eu não sei. O não B eu sei que é falso. Então, B vai ter que ser o quê? Verdadeiro. Qual o conectivo que eu tenho aqui na conclusão? É um OU. Quando que um OU é verdadeiro? Quando pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Então, eu garantindo uma verdadeira, eu já garanto que tudo é verdadeiro. Aí muita gente está perguntando, deve estar pensando aqui agora, pô, mas você fez só um teste e deu certo. E agora? Então vamos fazer o outro teste e ver o que dá. Eu comecei meu teste aqui assumindo que o não XE era falso. E a gente viu que desse teste o argumento era válido. Agora vamos fazer outro teste aqui. O único teste que falta, assumindo que ele é verdadeiro. Então eu sei que ele é verdadeiro e essa estrutura inteira tem que ser falsa. Então não A vai ter que ser falso, porque aqui a gente está ligado por um E. Então tem que ter um falso para isso aqui dar falso. E agora olhando lá de baixo. Não XE é verdadeiro, então XE tem que ser falso. Como eu já garanti um falso, independente do que tenha na segunda parte aqui, como está ligado por um E, se eu já tenho um falso, tudo já é falso. Aí de novo, a questão que eu disse, que você não precisa saber todas as proposições. Aqui eu não sei o valor de não B, então eu também não sei o valor de B. Eu sei que o não A é falso, então o A vai ter que ser verdadeiro. Verdadeiro ou alguma coisa, como eu já garanti um verdadeiro, isso aqui dá verdadeiro. Então, de qualquer forma, com qualquer um dos testes, mesmo a gente não sabendo uma das proposições, a gente sabe que a construção delas dá verdadeira. Ou seja, a partir das nossas premissas, a gente conseguiu chegar numa conclusão verdadeira. Então, nosso argumento é válido. Essa questão era um pouco mais capciosa, mas dá para fazer com calma. Então, deixa aquele gostei se te ajudou em alguma coisa esse vídeo, porque, como eu falei no vídeo passado, dá muito trabalho de fazer essas questões, resolver, editar e tal. Então, se puder dar uma ajuda aí na divulgação também, colabora aí.